Olá! Vamos falar hoje de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que, olha, mudou completamente as regras do jogo sobre a confissão espontânea. O que antes dependia da utilidade da confissão para o juiz, agora se transformou num ato com consequências diretas na pena. Vamos entender direitinho como essa mudança impacta as estratégias de defesa e de acusação daqui para frente. Pois é. A questão central que o STJ teve que resolver foi exatamente essa. Será que a confissão precisa ser útil para o processo para poder gerar o benefício da redução de pena? A resposta para essa pergunta, como a gente vai ver, mudou da água para o vinho. Para a gente desvendar essa mudança, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, vamos entender o debate que existia. Depois, como era a regra antiga e o que a nova decisão veio e estabeleceu. E o mais importante, né? Por que mudou e como aplicar isso no dia a dia. A raiz de toda essa discussão está numa pergunta que parece simples. Afinal, o que a lei diz sobre a confissão? E como algo que parece tão simples gerou décadas de interpretações tão diferentes sobre o seu verdadeiro valor no processo penal? A base de tudo está lá no artigo 65 do Código Penal. Ele é claro, a confissão é uma atenuante, ou seja, é um fator que sempre vai reduzir a pena. O debate nunca foi sobre a existência dessa regra, mas sim sobre as condições para ela ser aplicada. Antes dessa decisão mais recente, o STJ tinha uma visão, digamos, bem mais restritiva. O foco era todo na utilidade da confissão para o convencimento do juiz. Vamos ver como isso funcionava na prática. E aqui, gente, a gente vê a grande virada de chave. Antes, o raciocínio era o seguinte: se o juiz já tinha outras provas, um vídeo, testemunhas, e não precisou da confissão para condenar, a atenuante podia muito bem ser negada. Hoje, isso não importa mais. O simples ato de confessar, por si só, já garante o benefício. E essa mesma evolução aconteceu aqui. Olha só, especialmente nos crimes da lei de drogas. Antes, a famosa confissão parcial, aquela em que a pessoa admite a posse, mas nega o tráfico, não gerava benefício nenhum. Agora, o STJ reconhece que mesmo essa confissão tem o seu valor e deve sim atenuar a pena, ainda que num grau um pouco menor. E todas essas mudanças foram, então, consolidadas numa decisão muito importante, com força de precedente vinculante. É o tema repetitivo 1194, que veio para pacificar a questão no Brasil todo. Então vamos traduzir as novas regras do jogo. A tese 1 é bem direta. Confessou, o benefício é aplicável. Ponto. Já a tese 2, ela traz os detalhes. O tipo de confissão vai importar. Se a pessoa confessar só uma parte ou tentar justificar o que fez, ela ainda vai ter o benefício, mas o desconto na pena vai ser menor. Mas, afinal, por que o STJ mudou de ideia? A resposta está numa nova forma de enxergar a natureza jurídica da confissão. A lógica antiga era bem processual, sabe? A confissão só tinha valor se fosse útil para ajudar o juiz a formar sua convicção. Mas essa visão foi deixada de lado por uma nova abordagem que foca no direito material. O que isso quer dizer? Quer dizer que o foco saiu da utilidade da prova para o processo e foi para o ato do réu. Agora o que importa é a atitude de admitir o fato e não mais se o juiz precisava ou não daquela confissão para decidir. E essa citação resume perfeitamente a nova ideia. Não interessa se a confissão foi por arrependimento, se foi por pura estratégia da defesa ou por qualquer outro motivo. O que a lei exige é o ato, não a intenção por trás dele. A análise se tornou objetiva. Ok, entendido o porquê da mudança, vamos agora para a parte mais importante, ver como essas novas teses se aplicam em cenários comuns do dia a dia. Esse aqui é o caso clássico que levou à revisão da súmula 630. A pessoa admite que estava com a droga, mas nega que era para traficar. E aí, como fica a pena? A resposta agora é clara: sim, a pena é atenuada. Contudo, o juiz deve aplicar uma redução menor do que aplicaria se a confissão fosse do crime de tráfico, na íntegra. É uma questão de proporcionalidade. Outra situação muito frequente: o réu diz, sim, eu atirei, mas foi para me defender. Ele confessa o fato, mas adiciona ali uma causa que, na visão dele, excluiria o crime. Isso conta como atenuante? Sim, conta também. A pena também é atenuada. Mas a lógica da proporcionalidade continua. A redução é menor. E atenção a um ponto crucial para a prática. Essa atenuante qualificada é considerada mais fraca, e por isso ela não prevalece sobre agravantes como a reincidência, por exemplo. Este talvez seja o cenário mais complexo. O réu confessa lá na delegacia,
Mas durante o processo, na frente do juiz, ele volta atrás e nega tudo. Aquela primeira confissão ainda pode gerar algum benefício? Bom, aqui a lógica muda um pouco. A resposta vai depender se aquela confissão inicial, mesmo depois negada, foi útil para a investigação, se ela ajudou a polícia a encontrar um cúmplice ou a recuperar os bens roubados, por exemplo. O benefício se mantém. Agora, se não teve nenhuma utilidade prática, a retratação em juízo acaba cancelando o direito atenuante. Resumindo toda a história, a grande virada é esta. A confissão deixou de ser vista como uma mera ferramenta para ajudar o processo e passou a ser tratada como um ato do réu que, por si só, tem valor e gera consequências diretas na pena, independentemente do que o juiz pense sobre sua utilidade ou sinceridade. E, para fechar, fica a reflexão. Ao tornar a atenuação um efeito quase automático do ato de confessar, o sistema está fortalecendo um direito do acusado ou, de forma indireta, está criando um incentivo ainda maior para que o Estado consiga confissões, ainda que parciais ou qualificadas? Uma ótima questão para a gente pensar a respeito.